Muito bom dia, meus amigos, minhas amigas, companheiros aí da Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles. É com enorme prazer e satisfação que eu estou aqui com vocês. Gostaria de estar pessoalmente, é claro. Uma enorme saudade aí do contato com as pessoas, principalmente as pessoas que a gente gosta. Mas muito grato aí pelo convite do nosso presidente Luciano Menezes para fazer esse trabalho, trazer algumas ideias em cima do evangelho que nós vamos fazer hoje. Tá? Antes de mais nada, vamos aqui colocar uma música para que a gente possa já entrar em vibração, fazer nossa prece, iniciar os trabalhos. Amigo Jesus, é a tua luz, os teus ensinamentos alcancem a cada dia as nossas consciências, tocando os nossos corações, para que, inspirados pelo teu exemplo, Jesus, consigamos ser pessoas melhores, ser humanos melhores a cada dia. Ser conosco sempre, que assim seja. Bom, meus amigos, a gente vai discutir algumas ideias sobre o capítulo 17 do Evangelho sobre o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, capítulo 17, sejam perfeitos. Jesus disse: amem os inimigos, façam bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que perseguem e caluniam vocês. Assim serão filhos de seu Pai, que está nos céus, e que faz nascer o sol sobre os homens bons e maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que fazem mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 e 48. Nós vamos tratar hoje sobre o item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se de propósito não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. O homem de bem tem a fé em Deus, na sua bondade, sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e em todas as ocasiões se submete à sua vontade. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem queixar. O homem bondoso, que possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar recompensa, retribui o mal com o bem, defende o fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona ao próximo, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Pensa primeiro nos outros antes de pensar em si. Procura os interesses alheios antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de cada ação generosa.
O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Não faz distinção de raças ou crenças, pois vê todos os homens como seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. O homem de bem, em todos os momentos, tem como guia a caridade. Sabe que todo aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere com seu orgulho e seu desprezo os sentimentos de alguém, que não se importa em causar um sofrimento quando este poderia ser evitado, e que não possui amor pelo próximo, não merecerá o perdão do Senhor, até que se arrependa do fundo do coração. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, não perdoa e esquece as ofensas, e apenas se lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado assim como perdoou. É tolerante para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de tolerância e recorda das palavras do Cristo. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar os defeitos dos outros, nem colocá-los em evidência. Sem a necessidade, o obriga a fazer isso. Procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer, no dia seguinte, que existe nele algo de melhor do que no dia anterior. Procura não exaltar seus conhecimentos em detrimento de outros. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades alheias. O homem de bem não se envaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual terá que prestar contas. Sabe também que se empregar esses bens na satisfação de suas paixões, o maior prejudicado será ele mesmo. Se nas relações sociais com alguns homens estão sob seu comando, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante a Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar mais difícil a posição subalterna em questão. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los da melhor maneira possível. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza asseguram aos seus semelhantes, como deseja que os seus sejam respeitados. Essa não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforçar para possuí-las estará no caminho que conduz às demais virtudes. Bom, meus amigos, nós vimos aí que alguns trechos interessantes, principalmente sobre o caminho, né? O caminho, a recompensa, atitudes que devemos ter para alcançar algo, como se a nossa vida ela fosse uma incessante busca pela felicidade, com um objetivo muito claro de recompensa no final do caminho. Se nós olharmos a vida como algo que tem fim, certamente isso se aplica bem. Essa é uma ideia, um pensamento que vem lá de Aristóteles, do homem virtuoso, de que só teria acesso ao bem aquele que tivesse as virtudes. Mas olhando para o ser espiritual que somos, eternos, isto, de certa forma, não se encaixa. Afinal de contas, não há fim. Não há um pós, um pós-vida para sermos recompensados de alguma forma.
Além disso, as ideias que eu quero trazer hoje aqui para a gente discutir, elas estão muito mais pautadas no ser do que no fazer, tá? A ideia que eu trago aqui para a gente refletir sobre esse homem de bem, ela é muito mais alinhada, não naquilo que eu quero ser de melhor, não aquilo que eu quero ser de melhor, mas o que de melhor eu posso fazer com o ser que sou. A proposta de fazer o bem, de ser um homem de bem, de lidar com a sociedade em que vivo de forma virtuosa, de forma bondosa, às vezes me parece uma proposta, de certa forma, frustrante, se formos para o sentido literal, porque o homem de bem proposto dentro de um padrão de comportamento é um homem que, se eu for olhar para mim, no meu íntimo, eu estou distante. Distante porque eu preciso olhar para mim enquanto ser espiritual e integrar, conhecer todas as questões, todas as habilidades que eu já desenvolvi ao longo das diversas existências, mas também olhar para aquelas que eu ainda necessito desenvolver, entender que eu sou o conjunto disso tudo. Então, a nossa ideia aqui, a nossa proposta inicial, baseada nessa questão do texto que acabamos de ler, do Homem de Bem, é fazer uma reflexão, e aí eu vou me apropriar, me utilizar de palavras que, de certa forma, estão na moda, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, todos estão vivendo, todos estão passando por um momento de chacoalhar a terra toda, em todos os aspectos que a gente pode dizer. Então, eu vou me utilizar de algumas palavras aqui para a gente fazer algumas reflexões e linkar com essa ideia do homem de bem. A primeira palavra que está na moda, por assim dizer, que a gente tem visto aí pelo recolhimento das pessoas, as pessoas estão mais reclusas, as pessoas precisaram sair das ruas e se abrigar em suas casas, se proteger. A primeira palavra aí é conhecer-se. De alguma forma, nós fomos obrigados aí com esses momentos de isolamento, conhecer um pouco mais de como é que funcionamos em determinadas situações desconhecidas para nós até então, mas de alguma forma fomos obrigados a isso. E por que eu cito o conhecer-se? E o que é que isso tem a ver com um homem de bem? O exercício do autoconhecimento, e aí o Adenauer Novaes traz muito bem, porque é uma questão da psicologia aliada com o espiritismo. O exercício do autoconhecimento, ele permite que nós tenhamos uma percepção de nós mesmos, conosco e com o mundo frente, como é que eu me relaciono com o mundo. Permite que eu tenha uma percepção melhor da minha origem familiar, do meu contexto social e quais são as perspectivas de realização em vários campos das relações humanas.
Bom, o que é que isso tem a ver com o homem de bem proposto no texto? Se eu não me conheço enquanto ser espiritual, enquanto ser humano, como é que eu funciono em diversos contextos, como é que eu lido com o outro, como é que eu me vejo no outro, efetivamente, como é que eu posso, de fato, e aí de forma não superficial, mas de fato de uma forma legítima, fazer o bem. Existe um ditado que diz que o uso do hábito não faz o monge, o hábito não faz o monge. E aqui o hábito eu não quero dizer a ação de fazer as coisas, o hábito é a vestimenta mesmo. Então aquilo que está fora, aquela vestimenta que está por fora me cobrindo, ela não faz o monge. As minhas atitudes externas, meramente para fazer o bem de forma bem superficial, não contribuem, não contribuem essencialmente para a transformação do ser que sou. É necessário que eu me aproprie desse comportamento de forma legítima, de forma natural, para que de fato esse bem que alcança o próximo, ele venha alcançar a mim também. Afinal, se nós voltarmos à questão da busca da felicidade, se nós pensarmos que essa felicidade é essa busca do divino, dessa joia que temos em nós, que desconhecemos, é necessário que nós nos conheçamos. Que nós façamos esse mergulho em nós mesmos para entender e perceber como tudo isso funciona dentro de nós, mudando o prisma da visão dessa, dessa questão do fazer bem. O fazer bem, ele deixa de ser uma causa e ele passa a ser uma consequência. Fazer bem, seguir o bem, digamos assim, por assim dizer, ele passa a ser uma consequência do que eu sou, do que eu me transformo. E para me transformar, eu preciso me conhecer. É essencial, primordial, o autoconhecimento nisso tudo. A segunda palavrinha que eu quero utilizar aqui, que está bem na moda também, é cuidado. Nós, quando pensamos em fazer o bem, geralmente pensamos em fazer o bem ao próximo, cuidar do próximo, mas esquecemos de cuidar de nós mesmos. Como posso eu cuidar das feridas, das dores do próximo, sem reconhecer e curar as dores que eu tenho em mim, na minha alma? Como posso eu fazer o bem de forma ampla se eu não conheço
aqueles males, e aí eu não falo de bem e mal, aquelas dores que, que me tomam e o que eu não cuido. É necessário pôr no prato do outro transbordando o seu. Isso não é uma atitude egoísta. É necessário que, é claro, é apenas uma metáfora, é necessário que para eu doar para o outro, é necessário que eu tenha abundância em mim, aquilo. Talvez no livro mais conhecido do filósofo Nietzsche, a gente vê aqui assim falou Zaratustra, tem um trecho, uma passagem interessante que eu resolvi trazer, porque um pouco dessa questão do cuidado, ele fala do amor ao próximo. Ele vem dizer o seguinte: vós sois impulsionados na direção de seu vizinho e tendes sempre palavras bonitas para lhes dizer. Mas eu vos digo, vosso amor ao próximo é o vosso mau amor por vós mesmos. Vós fugis para o vosso próximo porque fugis de vós mesmos e quereis transformar isso numa virtude, mas eu entendo bem o vosso desprendimento. Olha que interessante. Por que será que muitas vezes eu procuro fazer o bem ao próximo, sem olhar para mim mesmo? Será que isso é culpa? Será que isso é uma ferida mal cicatrizada? Seria isso a necessidade de complementar no outro um vazio que existe em mim? Então, meus amigos, minhas amigas, o ponto que eu trago aqui, que é importante, nessa caminhada do bem, do amor, da caridade, é que sim, é importante que nos preocupemos com o outro. Nós somos seres sociáveis. Nós crescemos, nos desenvolvemos no contato com o outro. Mas não nos esqueçamos do primordial. Antes de cuidar do outro, ou até mesmo antes de cuidar do outro, cuide-se. Olhe para si. Isso aí passa pelo processo de autoconhecimento também. Olhe para si. Olha que feridas, que buracos, que vazios existem em mim e que eu preciso reparar, que eu preciso integrar sem negar ao ser espiritual que sou. Afinal de contas, como eu disse no começo, não há recompensa nessa nossa trajetória, porque não há fim. Se nós pensarmos que somos seres espirituais eternos, passando por uma experiência no corpo, incorporando habilidades, tendo contato com outros seres espirituais, que agora em corpos estão também da mesma forma adquirindo habilidades, e nessa troca que a gente cresce, não há recompensa no final. Não há o pote de ouro no final do arco-íris. Quando a gente fala em cuidar-se, eu tenho um exemplo muito até simples, né? Mas que eu sempre falo, é do avião. Geralmente, quando já teve a oportunidade de fazer viagem de avião, sabe que sempre tem um protocolo antes de nós iniciarmos a viagem, que a tripulação vai esclarecer lá os protocolos de segurança, as medidas que devem tomar, e dentre elas é citada a questão das máscaras. Se a cabine for despressurizada, ou seja, em situações de acidente, enfim, de anormalidades, descerão máscaras à sua frente, assegure-se que a sua máscara está bem colocada para depois tentar ajudar o outro. Isso, meus amigos, não é egoísmo.
é de muito diferente disso. Eu posso dar para o outro tudo aquilo que me pertence, é o que eu dou para o outro. O melhor que eu posso fazer por mim, o maior investimento que eu posso fazer por mim, olhando para o ser que sou, curando as minhas feridas, isso vai se refletir num bem maior para o outro, se assim nós pensarmos. Quanto melhor eu estiver, melhor eu posso me doar para o próximo, e o próximo do próximo, e assim por diante. Então não esqueçamos disso, que nós façamos com que nossos pratos, né, que nossas tigelas, elas transbordem no outro. Todo o bem que eu faço comigo, ele vai refletir no outro. É diferente de eu tirar para o outro, às vezes, algo que não tem em mim, né, na minha essência, por uma mera atitude ou comportamento superficial, enganando-me, tendo a miopia que aquilo ali resolverá todas as questões da minha vida. Então, cuidem-se. A outra palavra que eu quero utilizar aqui é a convivência. A convivência é algo engraçado porque se nós formos olhar para os personagens, as máscaras que a gente utiliza nos nossos contatos de trabalho, nos nossos contatos sociais, os papéis que nós utilizamos, literalmente agora, nesse momento de pandemia, nós somos obrigados a utilizar máscaras para ir para a rua, para ter o contato. Quem precisa trabalhar na rua precisa de usar máscara, quem precisa tem outros afazeres, precisa de usar máscara. Essas personagens, essas máscaras, esses papéis, eles literalmente estão sendo usados agora. E, enquanto isso, em nossos lares, nos despimos dessas máscaras. Se utilizamos máscaras para sair à rua, em casa geralmente ficamos sem essas máscaras, que são obrigatórias hoje. É o novo normal que está acontecendo. E ao nos despirmos dessa máscara, é apenas uma analogia que eu estou fazendo, olhando para as máscaras que utilizamos sempre, despidos em família, fomos obrigados a ter um contato mais próximo, efetivo, com os nossos familiares, maridos, esposas, filhos, tios, tias, enfim, com quem a gente vive, quer seja a família de laços consanguíneos, quer seja a família que nós escolhemos, nós passamos a nos despir dessas máscaras. E essa convivência, ela nos permite, ou permitiu, olhar para o próximo, mais próximo, de uma forma que talvez não tenhamos visto antes. Se eu olho para o próximo mais próximo de uma forma diferente do que via antes, até pelo contato, pelo dia a dia forçado, pelo retiro que tivemos que fazer, eu começo a me enxergar. Afinal, o próximo é espelho. E essa convivência, ela nos obriga e nos obrigou a olhar para nós mesmos e entender, volto novamente a falar sobre o autoconhecimento, entender como é que funcionamos no contato com o próximo, no núcleo base da relação social que nós temos. Adenauer ele vem dizer muito bem no livro Evangelho em Família,
que a vida em família é o grande laboratório que o espírito recicla-se para a felicidade. E aí, volta novamente a palavra felicidade. Eu quero só ratificar aqui. Essa felicidade é não algo fora, mas muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Então, esse grande laboratório que o espírito tem, ele começa no núcleo familiar, é justamente nesses contatos, nesse ver-se no outro, às vezes na necessidade de falar coisas que não tinham oportunidade, e muitas vezes na necessidade de fazer silêncio. Fazer silêncio para respeitar a individualidade do outro, que está próximo, e principalmente fazer silêncio consigo mesmo para respeitar e entender as suas limitações, os seus comportamentos. A necessidade de silêncio consigo e com o outro é pertinente porque nos leva a pensar sobre. O silêncio nos leva a pensar sobre, a refletir sobre. E o ato de refletir sobre nos permite, muitas vezes, a ressignificar alguns conceitos, algumas ideias que tínhamos sobre determinadas coisas. E essa ressignificação faz com que possamos avançar. Como o próprio Adenauer diz, o espírito recicla-se. Ou seja, eu tenho uma capacidade de aproveitar isso para transformar-me, né? Entrar num novo ciclo a cada dia, a cada contato. E o que é que isso tem a ver com um homem de bem? Tudo a ver. Se eu não me relaciono bem dentro do núcleo principal, né, o primário, que é a família, como é que eu vou me relacionar diante da sociedade? Como é que eu posso ser um homem de bem, utilizando esse termo, na sociedade que eu estou inserido? Se ao menos eu não consigo ouvir, entender a minha esposa, o meu filho, a minha filha, se eu não consigo até mesmo ajudar, entender um vizinho, como é que eu vou me relacionar? Com máscaras? Apenas máscaras? Será que é assim que funciona, gente? A gente precisa entender que o bem, ele é uma consequência, não uma causa para. E isso aí se retroalimenta. Além da convivência, tem uma outra palavrinha muito bacana. Opa, desculpa. Tem uma outra palavrinha muito bacana que em determinado momento ela virou, ela virou moda nas entrevistas de emprego e que está sendo muito usada agora, né? Com essa questão da pandemia. Essa palavrinha, ela me lembra, aliás, eu quero dizer a vocês, eu sou uma pessoa que gosta muito da arte, principalmente a música e o cinema. A arte, ela, ela traduz muita coisa que está dentro de mim, que muitas dessas coisas eu não reconheço, não conheço, melhor dizendo, porque esse trabalho de autoconhecimento requer investimento, investimento em leituras, em terapia, em ajudas de profissionais especializados, mas enfim.
Então a arte ela traduz muita coisa que está em mim, que às vezes eu desconheço, e ela fala coisas que eu gostaria de falar. Então, com relação a essa palavra que eu vou mencionar, eu me lembro muito num filme, muita gente deve ter assistido, A Procura da Felicidade, com Will Smith e o seu filho, né? A história de um cara que é, sofre alguns reveses, ele tem a busca lá do sonho dele de dar certo, e aí perde a esposa, ele fica cuidando do filho, enfim, uma história muito bonita que me emociona sempre que eu assisto. Afinal de contas, é uma história real e isso aí me traz ainda mais uma carga emotiva. A palavra é resiliência. Essa palavra resiliência, ela, como eu disse, ela circulou aí nas entrevistas de trabalho, né? Todo mundo, quando pensava em falar numa qualidade de, de trabalho, no aspecto profissional, falava, eu sou resiliente. É outra, é uma palavra que está sendo bem utilizada agora com a questão da pandemia, resiliente. Ser resiliente, a resiliência. Mas, afinal de contas, o que é de fato ser resiliente? E que implicações isso traz para a gente, enquanto seres espirituais que somos, e como nós nos relacionamos com o mundo. A resiliência ela é a capacidade que o indivíduo tem de, nas situações mais adversas, ele, digamos assim, ressignificar essas situações. Ele lidar com essas situações mais adversas que possam ser. A capacidade que tem, se a gente for no dicionário, aí diz lá que é a capacidade que o indivíduo tem de passar por uma situação adversa e voltar ao seu normal. Olhando para o ser espiritual, eu não diria que ele volta para o seu normal, que a cada experiência, o ser espiritual, a cada vivência, ele já não é mais o mesmo, né? Se ele integra aquilo a si. E aí, por que essa resiliência seria importante nessa discussão sobre o homem de bem, meus amigos? A resiliência ela traz flexibilidade, que é uma das características da resiliência. Flexibilidade para lidar com as adversidades, mas também, se eu pensar nas relações humanas, eu olhar para essa palavra flexibilidade, ela permite que eu tenha uma visão diversa do meu próximo. Uma visão ampla e não uma visão enviesada daquele que está ao meu redor, daquela sociedade em que estou inserido. A flexibilidade ela permite que eu enxergue possibilidades na vida. Eu não tenho uma visão binária de sim, da dualidade do sim ou não, é isto ou aquilo. É isto, aquilo e muitas outras coisas que talvez eu não esteja enxergando se eu não tiver flexibilidade. Bom, e por fim, a última palavrinha que eu quero utilizar aqui, ela é bem usual agora, é a empatia. O que seria empatia e o que isso tem a ver com o ser um homem de bem, né? Empatia é a capacidade que nós temos de olhar o outro entendendo-o. Bom, mas como é que eu faço isso? Como é que eu consigo olhar o outro e entendo? Eu só consigo entender aquilo que eu tenho em mim, em minha essência. O que eu reconheço em mim. Por isso que eu coloquei essa palavra por fim, porque ela já fala mais da relação mais próxima, né? Conseguir enxergar o outro.
Mas eu não consigo nada disso se eu não fizer todo o exercício que eu mencionei antes, do autoconhecimento, do cuidar-se, de aprender a conviver e descobrir nessa convivência as mais diversas questões, e dentro das adversidades, desenvolver a resiliência. Então, para que de fato eu consiga ser empático, de verdade, não apenas um mero comportamento de regra, digamos assim, de boa convivência, de boa relação, é preciso que eu olhe o outro com um olhar muito íntimo, entendendo que o outro tem suas diferenças, que são naturais, ainda bem que somos assim. Entender que o outro, assim como eu, tem suas dificuldades, limitações, dores, frustrações, complexos. Reconhecer no outro o ser humano que sou, cheio de anseios, cheio de sonhos, cheio de virtudes também. Um ser humano que, da mesma forma que eu, tem suas dificuldades para lidar nesse mundo, que está aprendendo. Ser humano que, da mesma forma que eu, como vimos lá no Livro dos Espíritos, foi criado simples e ignorante, e que já passou por diversas trajetórias e vivências, assim como eu, e que às vezes erra por não conhecer forma diferente de fazer, que às vezes comete equívocos, que às vezes não muitas vezes, assim como eu, desconhece a si mesmo, desconhece as suas fragilidades. Então, ter empatia, meus amigos, minhas amigas, é conseguir olhar o outro de fato como eu consigo me ver. E para que eu consiga me ver, me enxergar, eu não posso anular as questões que eu preciso desenvolver de mim. Eu tenho que integrá-las. Eu não sou psicólogo, mas há uma frase que eu gosto muito, desde a primeira vez que eu li, de Jung, que fala, eu acho que fala, resume tudo isso que nós falamos aqui, esses pontos que trouxemos para reflexão sobre ser o homem de bem, ser o homem de bem olhando para si e como eu posso, desse limão, fazer uma limonada, o quão melhor eu posso ser da forma que eu sou e não projetando ser aquilo que não sou. Então Jung ele vem dizer assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso para mim é de uma profundidade absurda. Não sou psicólogo, volto a dizer, mas resume bem essas ideias que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje. Então, meus amigos, invistam em vocês, cuidem-se, convivam bem em suas famílias, fiquem na paz. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu quero, claro, falar sobre uma prática e ação
de transformação, que é a alicerce do nosso centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, que é o projeto Badu. E é o projeto cuja direção é da Verônica Menezes. Sempre estamos precisando, então eu sugiro que vocês acompanhem aí a relação de itens que estão sendo necessários para o nosso projeto. Vamos fazer a nossa prece final para encerrarmos o nosso trabalho. Amigo e Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estar refletindo sobre os teus ensinamentos. Agradecemos pela inspiração, pelas ideias, que elas possam tocar os nossos corações e que não somente tocar os nossos corações, possamos aplicá-las em nossas vidas, para que a cada dia possamos ser pessoas melhores, melhores para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta. Sê conosco sempre, Jesus, que assim seja.